Olá, hoje nós estamos recebendo a acadêmica de psicologia Bárbara Lobato para falar com a gente um pouco sobre a nova resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre psicologia nas empresas. Tudo bom, Bárbara? Oi, Suzy, tudo bom? E você? Tudo Prazer, já. uma honra estar aqui para poder falar sobre esse tema super importante que está em evidência agora. Eu que agradeço a sua presença e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como vai ser essa resolução, o que ela vai estabelecer, a sua atuação na psicologia e a importância dela para as empresas. Suzy, o que eu acho importante a gente colocar aqui essa resolução, ela foi construída ali, especialmente depois do processo da pandemia, da Covid-19. Em que a saúde mental ela ficou muito em evidência. Então, a resolução ela prevê alguns aspectos de atuação de um profissional de psicologia para trabalhar a saúde mental dos colaboradores, dos funcionários, no âmbito da empresa. O que isso significa, né? É trabalhar com... Não é só aquela questão que a gente... de forma muito comum, avalia que o psicólogo só vai trabalhar no RH, o psicólogo vai fazer uma seleção de currículo. Não é nada disso. É um fator que é muito importante, inclusive, no âmbito da psicologia institucional, mas a psicologia das empresas é trabalhar a saúde mental do trabalhador naquele aspecto. Então, se há algum processo de falha de comunicação, se tem alguma questão salarial que impacta, por exemplo, divergência de salário em que as pessoas ocupam o mesmo cargo, homem ou mulher, isso impacta totalmente a saúde mental. Uma questão de distribuição de horário, pessoas que trabalham em São Paulo, por exemplo, tem um impacto totalmente de trânsito. Então, como essas questões sociais externas, elas afetam a saúde mental do trabalhador? A resolução ela veio para trabalhar nesse aspecto. Então, é muito importante a gente refletir, porque é novo, é uma resolução nova, é uma adaptação nova. As empresas ainda estão trabalhando e se organizando para isso, verificando um profissional da psicologia para isso, como é que adota, como é que procede. Então, é uma coisa ainda muito nova e que é importante a gente trazer aqui para a mesa de debate. Mas já estão definidos quais serão os critérios que serão utilizados pelas empresas nessa contratação, como vai funcionar? A gente já tem mais ou menos o que essa resolução orienta às empresas como um todo, assim? É muito importante a gente partir do pressuposto que a resolução ela permite alguns procedimentos e alguns protocolos do profissional de psicologia naquele ambiente. Então, nesse aspecto, é interessante que se contrate um consultor. Pode ser um psicólogo dentro da empresa, institucional mesmo, mas o olhar do consultor para fora, ele vai conseguir trabalhar com procedimentos. Então, você tem um grupo, vamos citar aqui um exemplo de uma escola, uma dinâmica escolar, ensino médio ou ensino fundamental. Então, você tem que trabalhar com aqueles profissionais que são professores, coordenadores, diretoria, os funcionários terceirizados que eventualmente fazem alguns outros procedimentos de limpeza, de jardinagem, enfim. Então, o psicólogo ele vem para atuar numa metodologia que ele vai identificar todo esse cenário e vai trabalhar modelos de gestão. Então, entender, olha, a Dona Maria, que é diretora do colégio, ela tem um ambiente muito estressante, a saúde dela mental está sendo afetada e está atrapalhando o desempenho dela naquele campo profissional. O que a gente pode fazer isso? O que a gente pode melhorar para isso? Além de ter uma escutativa individualizada e muito confidencial do profissional de psicologia, que ali naquele momento vai fazer um acolhimento e não terapia, que é muito importante diferenciar, um acolhimento inicial de terapia. Enfim, o profissional ele vai fazer esse acolhimento e ele vai identificar alguns fluxos de gestão que podem ser otimizados para que a saúde mental da Maria possa ser muito melhorada e que impacte menos negativamente todo o fluxo. Então, eu acho que o profissional de psicologia, dentro dessa normativa de saúde mental nas empresas, ele vem muito nesse processo de estabelecer fluxos, melhorar processos, melhorar procedimentos, para que a saúde mental do ambiente seja muito mais qualificada, digamos assim. Então, a resolução ela já vem trazendo uma orientação de como vão ser esses processos seletivos na empresa. Você está falando do exemplo da diretoria, do pessoal da limpeza. Então, ele vem já direcionando como vai ser cada etapa?
Ele dá uma orientação, tá? A resolução, ela dá uma orientação porque cada empresa tem a sua dinâmica própria. Então, a gente pode falar aqui sobre empresas de educação, sobre empresas de petróleo, sobre empresa de fintechs, bancos. Então, cada dinâmica tem que ter uma metodologia própria. É claro que o profissional de psicologia, ele vai estudar esse ambiente, ele vai aplicar alguns cenários, ele vai entender como funciona a dinâmica, como funciona o fluxo, o processo, e aí vai trabalhar os anseios de saúde mental. Na psicologia, a gente chama muito isso de anamnese, é a entrevista inicial. Então, é muito importante que o profissional, ao entrar num ambiente, o consultor, né, de psicologia, ao entrar nesse ambiente empresarial, ele faça essa anamnese inicial, individual e coletiva, que funciona bastante para você entender, tanto no ambiente individualizado, quais são os anseios daquele profissional, e no ambiente coletivo, o que há de anseios coletivos, né? Então, pode acontecer no ambiente coletivo, anseios coletivos, ser uma falta de segurança, né? Então, assim, é falta de segurança no seguinte aspecto. Olha, eu tenho uma farmácia e meus funcionários, eles ficam muito temerosos ao entrar num plantão às 19. Por quê? Porque não tem câmera de segurança. Então, esse exemplo é só para trazer um aspecto que é muito importante e que o profissional de psicologia vai trabalhar na gestão para trazer uma saúde mental para os profissionais. E quem está envolvido nesse processo, as pessoas que estão nas empresas, elas podem ficar tranquilas com relação ao sigilo, à ética. Essa resolução, ela traz muito essa nuance de sigilo e proteção de informação, né? Não, perfeito. Além da própria resolução, a gente segue o nosso código de ética. O código de ética do psicólogo prevê total sigilo sobre as informações, não caracterizar, não personalizar ali as informações para não deixar nenhum indivíduo exposto e trabalhar com as informações no âmbito muito confidencial. Então, todo o trabalho metodológico, todo o trabalho de gestão, ele é totalmente confidencial, porque além de pregar pela resolução, o nosso código de ética prevê isso. Trabalhar com sigilo das informações, com equidade de gênero, com respeito social, as diferenças, as nuances, enfim, tem vários aspectos aí que a gente já está previsto tanto no nosso código quanto na resolução. Você estava falando que a sugestão é que seja um consultor, mas também pode fazer parte do corpo de profissionais da empresa, né? Mas assim, como que ele vai ser esse papel? Ele vai fazer um papel meio de mediador, de orientação? Como vai ser esse papel do psicólogo dentro das empresas? Num primeiro momento, que a gente tem de estudo, até porque é uma resolução nova, então claramente quando ela começa a entrar em prática, algumas adaptações estão sendo feitas. O ideal seria, do ponto de vista do olhar macro, um consultor. Claro que a empresa pode contratar um psicólogo, mas ele tem que ter uma dinâmica que ele não vai ser terapeuta naquele ambiente, né? O consultor, então, o que ele faria nesse sentido? Ou também o psicólogo contratado. Você vai trabalhar um diagnóstico dentro da ideia da psicologia institucional também. Então, você vai fazer um mapeamento de ações, vai levantar quantos profissionais existem, carga horária de trabalho, questão salarial, questão de ambiente, se tem cadeira adequada, se tem ferramentas adequadas para aquele ambiente. Você vai trabalhar quantas pessoas convivem, como é esse tipo de convívio, quantas mulheres, quantos homens. Então, enfim, você vai fazer um mapeamento, um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, você vai criar uma análise SWOT. Então, na análise SWOT, a gente vai verificar forças, fraquezas, objetivos e desafios. Então, dentro dessa análise SWOT, dá para fazer um trabalho voltado para a saúde mental do trabalhador e, eventualmente, da instituição. São duas coisas muito distintas. Uma coisa é você ter a saúde mental, e parece estranho dizer isso, mas uma coisa é você ter a saúde mental da instituição. Outra coisa é você ter a saúde mental do funcionário que está na instituição. A saúde mental da instituição, ela funciona no seguinte aspecto: de gerar segurança, de gerar confiança, de gerar um ambiente produtivo para aquele profissional.
A saúde mental individual, que é dentro da psicologia, dentro dessa trajetória da resolução, é você entender quais são os aspectos favoráveis e eventualmente desfavoráveis que impactam a saúde mental daquele profissional e que pode ter outras questões que a gente observa muito bem, que é excesso de atestado, procrastinação, excesso de metas. Então, assim, metas inalcançáveis. Então, como esses aspectos impactam a saúde mental do indivíduo? É nesse critério que é muito importante a resolução trabalhar. E eu acho que vai ser um grande desafio as empresas adotarem, né? Assim, é uma coisa muito nova, é uma ação muito nova. Então, as empresas ainda estão conhecendo, estudando e, claramente, procurando profissionais na área. É uma área que ainda tem um déficit grande de profissionais, por ser uma resolução nova. Então, muitos profissionais já estão se capacitando para isso, estudando, aprofundando os seus conhecimentos para poder fazer uma gestão melhor empresarial e coletiva. Muito bom essas informações, mas assim, eu gostaria de saber mais assim, como que essa resolução ela orienta a psicologia em relação ao bem-estar e à saúde dos profissionais que trabalham em diversas empresas, assim? Eu acho que tem outro aspecto aqui que é muito importante a gente debater e colocar na mesa, é sobre a privacidade de dados. Sobre o bem-estar e sobre metas inalcançáveis, né? É um tópico que a gente veio aqui ao longo da nossa conversa falando. Então, um profissional que ele está numa empresa, numa instituição bancária, por exemplo, e aí ele tem algumas metas que não podem ser tão inalcançáveis. Aquilo gera uma pressão totalmente emocional e de saúde mental no funcionário, de não perder o emprego, né? Então, assim, são sentimentos que impactam totalmente a saúde mental do funcionário, que é medo, medo de cortes, medo de ser mandado embora, a segurança como um todo. E eu acho que tem outro aspecto muito importante que a gente tem que explorar, e a resolução vem para isso, é sobre assédio moral, né? Algo muito comum, né? Que é muito comum. E é muito importante colocar na mesa, porque do ponto de vista da violência, digamos assim, é muito mais comum você caracterizar uma violência física do que uma violência emocional. E a violência emocional está dentro desse guarda-chuva do assédio moral. Então, a exigência, por exemplo, para mulheres trabalharem com um eventual gestor fora do seu horário, ou toques físicos, ou excesso de comentários sobre corpos, né? E deixam marcas invisíveis, né? Que eu acho que a resolução ela traz também esse viés de você se preparar para o pós, né? Porque acontece, né? Nós sabemos que acontece esses assédios, né? Então ela traz esse viés do cuidado pré e pós, né? Caso ocorra, não é? Podemos seguir isso? É totalmente nessa linha. E eu acho importante que a resolução e o profissional da psicologia, ao identificar uma dinâmica eventual de assédio moral, então seja sobre mulheres, sobre homens, sobre pessoas com deficiência, sobre questão de raça, a resolução ela vem para fazer esse mapeamento e para poder trabalhar novos caminhos, novas ferramentas de otimizar esse ambiente de trabalho. Veja bem, uma mulher eventualmente que sofra assédio moral, em alguns casos, inclusive assédio sexual no ambiente de trabalho, a saúde dela fica extremamente impactada, né? Você tem resultados ali, os estudos apontam como medo, como ansiedade generalizada, crise do pânico. Então, são tratamentos que precisam ser observados na saúde mental do indivíduo para que a saúde institucional, a saúde mental da instituição consiga fluir. E a resolução ela traz muito esses aspectos, né? Sobre assédio moral, sobre privacidade de dados, sobre projeção de metas. São impactos que trazem muitas questões pessoais para o indivíduo dentro da empresa. Então, a resolução ela traz também um pouco do viés de os cuidados éticos que são não feitos para essa geração de conflitos. A gente fala que a gente sabe que assédio não é um conflito, é um problema, né? Mas e nos outros conflitos, ela vem trazendo esse viés de cuidados éticos. Como que vão ser feitos
vou voltar à pergunta, tá? A gente sabe que o assédio, ele não é um conflito, ele é um problema a ser resolvido, né? Mas e os pequenos conflitos entre empresa e trabalhador? A resolução, ela traz uma linha de cuidados éticos com relação a essas gerações de conflito? Eu acho que tem coisas muito importantes a serem delimitadas aqui. Uma coisa é a questão jurídica, que é a atuação sobre processos trabalhistas, né? Então, assim, isso é uma ação que é muito voltado para a advocacia, para o ambiente jurídico mesmo. Outra questão é a psicologia empresarial, né? A psicologia dentro das instituições. Então, compreender do aspecto de assédio, de questões de pressão, como é que aquele indivíduo pode lidar. E aí, dentro desse guarda-chuva, digamos, né, se a gente pode considerar assim, grande, é claramente que o profissional ele tem que trabalhar com ética e com sigilo das informações, né? O profissional de psicologia é quase um confessionário, né? É quase um padre, digamos assim. Mas a gente precisa entender que o sigilo das informações, ele preserva o indivíduo e aquelas informações podem ser utilizadas do ponto de vista do trabalho de política pública institucional. O que significa política pública institucional? Identificar o nível de estresse coletivo, se há assédio coletivo, se há uma demanda de aplicação de metas coletivo, que isso seja totalmente inviável para o exercício do indivíduo. Então, a resolução ela vem muito nesse trabalho ético de preservar as informações, de ser sigiloso, de ser confidencial. E eu acho que assim, todo trabalhador, todo funcionário, ele tem que se sentir muito à vontade, confortável de poder relatar as questões de anseio do ambiente profissional, que com certeza um profissional sério, qualificado, ele vai tratar com sigilo das informações. Então, a gente pode afirmar que essa resolução vai trazer muitas novidades positivas, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, né? Totalmente, é o que a gente espera, que a saúde mental ela seja o principal motor aí de partida, especialmente depois do período de pandemia, que a gente viveu alguns períodos de confinamento, uma remodelagem do ambiente profissional, né? Então, algumas profissões têm um aspecto do home office, como trabalhar o digital, o home office, o presencial, e como é que o indivíduo se coloca nesse aspecto. Então, a gente, assim, como entusiastas da profissão, da psicologia, trago com muito otimismo que a resolução ela vem ajudar muito o ambiente profissional e a saúde mental como um todo do trabalhador. Muito bacana, Bárbara. Nosso papo foi excelente. Adorei. Espero que você esteja conosco novamente em breve. Obrigada, Suzane. Muito obrigada mesmo pela oportunidade da gente poder relatar sobre esse aspecto aqui. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Nos vemos em breve.